Caros representantes de organizações juvenis, caros internautas, sejam todos bem-vindos a esta reflexão alusiva ao Dia da Juventude. Meu nome é Magda Mendonça e faço-me acompanhar por Janato Janato. Estamos aqui hoje para celebrar o Dia Internacional da Juventude. Muito bem, falar de juventude é falar da maior parte da população moçambicana e é por isso que o CDD lança CDD Juventude, porque olha a juventude como agente transformador de mudança e como líderes do amanhã. É neste contexto que vamos promover este debate interessante. E neste dia vamos refletir em torno do tema Juventude, Desenvolvimento Econômico e Democracia. E os nossos internautas vão poder participar desta reflexão, deixando ficar comentários na nossa página, ou seja, nesta transmissão que está a ser mesmo em direto. E mesmo para começarmos com este evento, gostava de chamar, portanto, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento para a abertura do evento. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Magda. Muito obrigado, Gerardo. Boa tarde, meus caros amigos. É uma honra sem igual estar aqui hoje, neste evento. É uma honra sem igual estar aqui hoje, no Dia Internacional da Juventude. Muitas pessoas perguntam o que é que Adriano Novunga tem a ver com juventude. Ele próprio já não é jovem. Nos últimos anos, o trabalho que eu, Adriano, fui fazendo, fui dando uma contribuição na frente do combate à corrupção no nosso país. Uma frente de combate à corrupção no nosso país. Como sabem, a corrupção é daqueles males que constitui um travão para o desenvolvimento do nosso país. A uma dada altura, entendi que tinha já dado minha contribuição aí nessa frente. Decidi abraçar uma nova iniciativa, que é esta, hoje, que apresenta-se nesta maneira, o CDD, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, e muitos perguntam o que é isso exatamente. O forte do CDD assenta no potencial da juventude. Assenta no potencial da juventude. O continente africano e o nosso país, em particular, Moçambique, continuam muito subdesenvolvidos, não por falta de recursos, não por falta de capacidade, mas é a maneira como a governação é feita no nosso país e no nosso continente. A qualidade da liderança no nosso país e continente impede que o melhor dos jovens brote. Impede que o melhor dos jovens brote para contribuir para o desenvolvimento. Nós, como CDD, o que nos propusemos fazer é, para além da contribuição que fazemos no domínio dos direitos humanos e na governação, olhando para as políticas públicas, olhamos com particular ênfase para a juventude. Com particular ênfase para a juventude. E por quê? Porque acreditamos que a juventude é hoje o catalisador ou a possibilidade real de o potencial que está na nossa história, que está nos nossos recursos bastante abundantes, se transformar
enriquece bem-estar para a nossa população. Enriquece bem-estar para a nossa população. É aquele potencial dos jovens, aquela capacidade de iniciativa dos jovens. Aquela capacidade de iniciativa dos jovens. Onde o jovem é o líder hoje, é o agente de transformação hoje, mas para liderar hoje o jovem tem que ser capacitado, sem exclusão, tem que ser capacitado sem exclusão, para que todas as ideias dos jovens possam contar, para que todas as ideias dos jovens possam contar. O nosso entendimento, como dissemos, é o de que o jovem é o agente da transformação hoje. Da transformação hoje. Aquela transformação necessária para que o potencial que está aí de democracia, de bem-estar no prato das pessoas, possa se concretizar. É o jovem que faz isso. Mas o jovem é o líder. O jovem é aquele que participa da democracia. É aquele que vai votar. Se olharem para a estatística da nossa população, Moçambique tem 27, 28 milhões de habitantes, dos quais metade tem capacidade eleitoral ativa. Mas apenas por aí 7 ou 8 milhões se recenseia para votar. E desses, apenas um pouco menos de metade vai votar. Um pouco menos de metade vai votar. A gente nunca se interroga sobre por que os jovens não vão votar. A gente nunca se interroga por que os jovens não vão votar. Então, parte importante do nosso trabalho no centro é justamente este lapidar da capacidade transformadora da juventude, para que possamos ter uma governação inclusiva, para termos um crescimento inclusivo como fatores para providenciar um desenvolvimento também inclusivo. O que nós estamos a dizer é que, como bastante sabem, Moçambique registrou nos últimos anos um nível de crescimento econômico, uma taxa bastante considerável. Mas se a gente pergunta quantos jovens saíram da pobreza como resultado desse crescimento, são bastante poucos. Porque o jovem não esteve no centro desse processo de desenvolvimento. A ideia era, tem que se incluir o jovem. Não, a ideia não é incluir o jovem. É uma governação centrada no potencial transformador do jovem. Não é o outro que tem que incluir o jovem. Não. É o processo de governação no nosso país assentar no potencial transformador do jovem. De uma forma inclusiva. Então, este é o papel central que o Centro para a Democracia e Desenvolvimento se propõe a fazer neste dia de hoje, dia de reflexão. Para os jovens pensarem. Muitos jovens falam, não vale a pena falar de nós sem nós. Falam isso, jovens. Não vale a pena falar de nós sem nós. E vi
há pouco tempo na televisão, penso que foi anteontem, alguém tinha uma estatística assustadora, que indica que a nossa Assembleia da República tem 250 deputados. 100, mais 100, mais 50. Destes, menos de 20 que eram jovens. Para um país cuja estrutura etária da população é maioritariamente constituída por jovens. Nós entendemos que é aqui onde reside o cerne da questão. É com os jovens que podemos combater a corrupção. É com os jovens que podemos desenvolver e consolidar a nossa democracia. É com os jovens que podemos gerar um padrão de desenvolvimento não somente inclusivo, mas também sustentável. É por isso que colocamos a juventude no centro do processo do pensamento para o desenvolvimento. Este espaço que estamos a promover é um espaço alternativo para os jovens. Este espaço que estamos a promover, chamamos ele de CDD Online TV. É um espaço para os jovens. É um espaço para os jovens. Para os jovens mostrarem, sem exclusão, nas suas línguas. Nas suas línguas. Quantos jovens são excluídos porque não falam português? Quantos jovens são excluídos porque não falam português? Então, sem exclusão, nessa dimensão, mas também noutras dimensões de exclusão, para que possam gerar as ideias necessárias para tirar o nosso povo, a nossa população da miséria. Esta plataforma é isso. E não encontraríamos melhor dia. Não encontraríamos melhor dia para fazer esta apresentação, que não hoje, o Dia Internacional da Juventude. Num contexto complicado, o da pandemia. Num contexto complicado da pandemia. E a gente esperava ver os jovens serem mobilizados para liderar este processo da contenção da pandemia. Mas a gente não vê isso acontecer. Significa até nos momentos mais críticos, onde o potencial, a iniciativa dos jovens devia ser mobilizada. A gente não vê isso acontecer. Então, jovens, são todos convidados para, sem pedir licença a ninguém, usar essa plataforma para partilhar as vossas ideias, e ajudar Moçambique a desenvolver. Se desenvolvam vocês, cada um de vocês se desenvolver, melhorar as condições das vossas famílias e gerar ideias para desenvolvermos a comunidade, desenvolvermos o quarteirão, o bairro e desenvolvermos Moçambique. Eu já não sou jovem. Fui jovem em tempo difícil. Vocês têm tudo hoje. Têm smartphones, têm tudo o que há de bom e do melhor aí à vossa disposição de um clique para utilizarem isso para desenvolvermos Moçambique. Muitos líderes falam, não sei se eles escutam o que falam, mas dizem: o futuro está nas vossas mãos. Eu digo: o presente está nas vossas mãos. O presente está nas vossas mãos, jovens.
Não tem que ficar à espera para ser batido aqui nas costas que você é bom rapaz. Não. Apresenta a sua ideia. Apresenta a sua ideia. E esse espaço é isso aí. Para apresentação e discussão de ideias. A discussão de ideias, meus jovens. Vamos começar aqui a promover uma sociedade que dialoga, que debate, que troca ideias, que troca impressões. Sem que ninguém diga, a tua ideia não vale porque você não falou bem o português, ou porque você não entende isto aqui, ou porque você não é daquele grupo ou daquele outro grupo. Você é jovem, é moçambicano. Com bandeira ao peito, tem orgulho disso e apresenta as suas ideias. E vamos pôr o Moçambique a desenvolver. O Mocipo sabe. E outros meus amigos, Mazanga está aí, o Fazenda está aí, a Berta está aqui, e desejo boas-vindas a todos. A todos e a cada um de vocês. A todos e a cada um de vocês. A todos e a cada um de vocês. E desafio a todos e a cada um de vocês. Vamos debater. E vamos gerar ideias para desenvolver Moçambique. Vamos gerar ideias para desenvolver Moçambique. Não quero me alongar, já me alonguei, mas não quero me alongar. Termino aqui felicitando a todos os jovens do Rovuma Maputo, do Zumbo ao Índico, do Mediterrâneo ao Índico, do Pacífico, do Atlântico ao Índico. Feliz Dia Internacional da Juventude. Vamos fazer deste dia aquele dia para nos levantarmos. Como jovens, arregacemos as mangas e vamos desenvolver Moçambique. Com diálogo aberto, sem estereótipos, sem excluir ninguém. Vamos discutir de peito aberto, apenas com a nossa bandeira ao peito. Muito obrigado. Feliz Dia Internacional da Juventude. Com certeza vamos arregaçar as mangas. Muito obrigada, professor Adriano Novunga, que é, portanto, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento. Pois bem, para dar continuidade com este programa, vamos chamar o vídeo daquele que é um dos ícones africanos, neste caso, Nelson Mandela, para ouvir da voz de Nelson Mandela o que é que ele tem a dizer a respeito do papel da juventude. Bem-vindos. People laid down their lives for the sake of freedom. Today, their reward, and ours too, lies in you to defend our democracy, not forgetting those who had to surrender their lives for yours to be spared today. As we take stock of our accomplishment and shortcomings, we should not, by a slightest of chance, lose sight of our once ambitious dream for education, total economic participation, democracy, and freedom for all. The struggle for democracy has never been a matter pursued by one race, class, religious community, or gender among South Africans. As future leaders of this country, your challenge is to foster a nation in which all people, irrespective of race, color, sex, religion, or creed, can assert a social cohesion fully. Mindful of your own challenge, you must continue to promote the principle of relentless freedom and democracy, as it is the foundation upon which issues of human rights are ingrained. I thank you. People laid down their lives for the sake Este vídeo de Nelson Mandela. Passamos agora a apresentar o nosso painel.
que é constituído por Berta de Nazaré, que é ativista social e também fundadora do Liberta-se. Contamos também com Ivan Mazanga, que é representante da Liga da Juventude da Renamo. Temos o Antônio Taula, que é o representante do CNJ, e o Job Fazenda, que é advogado e também é docente universitário. Na verdade, antigamente, nos tempos de Samora e de Mondlane, os jovens de todo o país tinham uma causa e todos eles se juntaram, se uniram para lutar em favor desta causa, que era a independência. E no nosso contexto em particular, gostaríamos de saber qual é a causa que leva com que os jovens se unam e lutar para o desenvolvimento econômico e também para o bem da democracia. Sejam bem-vindos e esta é a pergunta. Qual é a causa que junta os jovens hoje para discutir este papel do jovem na intervenção para a promoção do desenvolvimento econômico e da democracia? Fazendo jus à inclusão, Berta, convidamos-nos para ser a primeira. Boa tarde. Boa tarde. Posso continuar? Boa tarde a todos e a todas pessoas presentes nesta sala e a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Agradeço, em primeiro lugar, por este convite de cá estar e refletir neste dia de comemoração, não é? O Dia Internacional da Juventude. Creio que todas as jovens e os jovens estão comprometidas e comprometidos com esta causa, pois, como muito bem disse o Adriano Novunga, nós somos a geração, né, de hoje, nós somos os jovens capacitados e habilitados para fazer mudanças e revolucionar hoje e não amanhã. Bom, indo direto à questão que foi colocada, bom, o companheiro disse que era para fazer juiz à inclusão. Não sei muito bem, talvez de alguma forma vou ser sacrificada, mas muito bem, eu de todas as formas aceito ser a primeira a opinar, também de alguma forma representando a todas as mulheres que não puderam estar aqui neste painel e carrego esta responsabilidade. Como muito bem disse, para o processo de Moçambique tornar-se independente, a nossa história e muita literatura demonstra que foi a camada juvenil que revolucionou, que organizou e coordenou o processo da independência de Moçambique. E este papel não deixou de ser pertinente, ou seja, a juventude continua no centro desta liderança, no centro deste processo para garantir mudanças significativas no seio das sociedades, não só africanas, mas do mundo inteiro. E penso que, olhando para as causas ou as pautas que nos orientam como jovens, a independência, de alguma forma, continua sendo uma pauta. Alcançamos, sim, a independência nacional, mas temos vários tipos de independência que cada pessoa que está neste lugar, cada pessoa que acompanha, vem travando, vem seguindo de forma a alcançar esta independência. Falo aqui a componente da independência econômica, que até hoje nosso país tem este rosto da desigualdade social, que de alguma forma tem esta representatividade, ou essa representação juvenil e também feminina. Nosso país tem este rosto do desemprego, não é? Que a maior parte da população é claramente jovem e são os jovens e as jovens que estão numa situação de desemprego. A nossa sociedade tem também esta componente da liberdade de expressão, ainda é uma pauta ou é uma luta, é uma causa que a juventude moçambicana, e não só, está a travar até agora. Portanto, a independência ainda é uma pauta da juventude. E em vários contextos, a juventude ainda luta pela sua liberdade. Temos várias outras pautas, que é a componente
da erradicação ou prevenção e também eliminação da violência baseada no gênero, que também, de alguma forma, leva-nos a esta questão de privação de direitos, a esta questão de inibição da participação cidadã das mulheres e das raparigas, é também uma causa da juventude. E também temos a componente da inclusão. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas políticas, políticas que sejam acessíveis ao gênero, não é? Não gosto muito dessa componente de acessível ao gênero, mas infelizmente é o termo que nós temos usado, mas também ainda é uma pauta. Quer dizer, a representação feminina em lugares de tomada de decisão é uma pauta das mulheres jovens líderes, é uma pauta das mulheres que lutam dia após dia pela sua independência. Temos a componente da liberdade dos corpos femininos, é uma pauta da juventude, é minha pauta de forma específica. Então, a juventude atual não está perdida, nós ainda temos um processo longo e temos muitas pautas e muitas lutas pelas quais nos orientamos e acordamos todos os dias, colocamos o nosso pé na rua, pois queremos que várias pessoas e vários jovens alcancem esta liberdade, alcancem este conhecimento e possam claramente ter ferramentas para serem a revolução da qual nós falamos que outrora os jovens foram e hoje são e serão no futuro. Obrigada. Exato. Muito obrigada, Berta Nazarete. Vamos colocar a mesma questão ao Ivan Mazanga. Queremos perceber, atualmente, qual é a causa que identifica os jovens moçambicanos? A Berta já deixou claro que alcançamos sim a independência nacional, mas dia após dia os jovens ainda têm outros desafios por alcançar. Qual é a causa atualmente que une, que identifica os jovens do nosso país, Ivan Mazanga? Bom, muito obrigado pela oportunidade de cá estar. Agradecer ao CDD por esse espaço que nos concedeu e de viva voz disse que não precisávamos de bater a porta, é só entrar e se calhar até pelo teto havemos de entrar, e já que nos deram tanto espaço para nós podermos aqui nos movimentar. E dentro deste prisma gostava de felicitar a juventude internacional no geral e a juventude nacional em particular por estarmos a festejar a passagem de mais um 12 de agosto, que é o Dia Internacional da Juventude. Mas esses não são ou não deveriam ser aqueles festejos normais que estamos habituados a estar, porque aqueles festejos normais fazem com que, de certa maneira, abdiquemos um pouco da razão e entremos em outras perspectivas. Mas este dia, para a juventude, deve ser tido como um dia de reflexão, onde deveremos trazer ao de cima aquilo que são os nossos problemas, aquilo que são as nossas situações que enfrentamos dia a dia e que achamos que poderíamos mudar ou que poderíamos melhorar. E dentro deste prisma, quando nos traz, por exemplo, quais são os problemas, nesse caso, que a juventude enfrenta, qual é o inimigo comum que a juventude enfrenta? Bom, é importante que remarquemos o seguinte: a maioria da população moçambicana é a juventude. Portanto, os problemas da juventude confundem-se naturalmente com os problemas nacionais, porque não temos como levar a juventude e colocar como um nicho que tem os seus próprios problemas e termos a sociedade no geral que está a caminhar livre. Se fizermos isto, apenas em Moçambique irão ficar por aí cerca de 30% das pessoas, enquanto a juventude foi colocada de lado com os seus problemas. Portanto, eu não sou muito a favor de observarmos, de vermos as ideias ou os problemas da juventude como sendo algo localizado, algo pontual. Não. Os problemas da juventude são os problemas de Moçambique. E se nós vamos ver dentro desta situação os problemas que são enfrentados concretamente em Moçambique,
um dos mais gritantes obviamente, o subdesenvolvimento no qual nos encontramos estagnado já lá passam 40 anos. E este continua sendo o desenvolvimento econômico continua sendo o principal papel que a juventude atual tem. Tivemos a juventude que tinha o seu principal objetivo, lutar para alcançar a independência nacional, e conseguimos fazer isto. Depois veio a segunda juventude, a segunda vaga de juventude, podemos assim dizer, que veio lutar pela democracia, que veio lutar para que tivéssemos o enraizamento do multipartidarismo dentro do cenário político nacional. E este desiderato também foi conseguido, porém ainda não chegou à sua conclusão. Ainda temos que voltar a cristalizar esta democracia multipartidária. E a partir desta cristalização da democracia multipartidária, podemos criar condições suficientes para o próprio desenvolvimento econômico, que é o nosso verdadeiro inimigo neste momento, que passa também, é o nosso verdadeiro desiderato neste momento, e que tem como empecilho a corrupção. Porque a corrupção coloca-se como sendo aquele instrumento ou aquela maneira de fazer as coisas, de desviar aquilo que é o bem comum, que seria alocado para aquilo que são as necessidades nacionais e com maior impacto para a juventude, por ser a maioria, para um nicho pequeno, para um grupo restrito e reduzido de pessoas. Portanto, o nosso maior combate agora em vista deve ser a erradicação da corrupção que está assente dentro do nosso país. E através desta erradicação da corrupção, poderemos entrar em novos voos possíveis e podermos falar de outras situações que podem levar esta juventude a desenvolver, e esta juventude ao desenvolver, obviamente, a consequência é tirarmos Moçambique do subdesenvolvimento, porque não faz sentido dentro de uma nação como Moçambique, com tanta força motriz que é a juventude, com grande capacidade intelectual como nós vemos aqui, e não só, e com tantos recursos naturais, não nos deixa confortável que continuemos numa situação tão penosa em que nós estamos. Em algum momento, o diretor do CDD havia dito que nos momentos críticos a juventude não é chamada. É pena que ele já não esteja aqui para dizer que não concordo na totalidade, porque a juventude, quando é um momento de guerra, temos o caso agora de Cabo Delgado, é a juventude a primeira a estar na linha da frente. E é esta linha da frente das guerras que não traz um benefício imediato à juventude. Portanto, a liderança em momentos de guerra pode trazer um benefício para um país. Nós assistimos isto durante a luta pela independência, assistimos isto durante a luta pela democracia. Mas neste momento, apenas a juventude, o seu engajamento dentro disso é apenas para servir como carne de canhão. E neste sentido não poderíamos deixar confortáveis com a situação em que os jovens estão neste momento votados. Pois bem, dando seguimento à mesma pergunta, gostaria de ouvir do Antônio como é que olha para esta questão? Porque o Mazanga disse que o que se deve fazer agora é lutar pela erradicação da corrupção para que tenhamos desenvolvimento econômico. Para si, o que é que une os jovens atualmente? Qual é a causa que une os jovens atualmente? Obrigado. Permita-me, em primeiro lugar, saudar de forma particular a juventude moçambicana. Bom, obrigado. Eu dizia que, permita-me, em primeiro lugar, saudar de forma particular a juventude moçambicana. Hoje é 12 de agosto, um dia muito especial para esta camada social. Como bem disse o meu colega do painel, Mazanga, é neste momento que nós estaríamos em festa. Provavelmente as ruas estariam repletas de jovens a caminhar de um lado para outro, mas estamos numa situação em que não é possível. Mas é essa juventude que também, ao mesmo tempo, é chamada para dar conta da resolução ou da prevenção dessa pandemia.
Indo direto na questão que me foi colocada, há muitos aspectos, ou há muita coisa que pode unir a juventude. Eu até diria, o que une a juventude? Não, eu poderia dizer, o que pode unir a juventude? Nós, quando falamos, quando olhamos da juventude, olhamos para o país todo, porque eles são a maioria. E essa mesma juventude que luta para o empoderamento econômico. Hoje nós temos jovens que são aliciados. Você encontra um jovem hoje e diz, vamos fazer uma coisa X, mesmo que prejudique o trem, ele pode aderir. E isso, a um dado momento, não há um dado momento, vai comprometer o próprio desenvolvimento do país, vai comprometer o seu próprio desenvolvimento. Quando o país ficou independente, os que estruturaram esse país foram jovens. Jovens que pegaram o país no momento em que são poucos que estavam formados e informados daquilo que eles poderiam fazer. Mas estruturaram o país, passou por várias fases e hoje nós temos essa juventude com capacidade, posso dizer, 3, 4 vezes, quando comparado com aquela juventude anterior. Mas o que nós temos que fazer como jovens? É procurarmos o nosso espaço e de forma gritante dizermos que nós queremos, hoje coloca-se a situação, por exemplo, nos órgãos de tomada de decisão. A juventude tem que estar lá porque é a juventude que tem que tomar decisões para a juventude, passa a redundância. Mas nós estamos num país em que, de forma crescente, temos acompanhado, sim, o envolvimento da juventude. Essa mesma juventude, quando é desafiada para pegar um processo que está ligado à questão do desenvolvimento, para questões ligadas ao próprio empoderamento econômico, essa mesma juventude que é chamada a pegar com seriedade. E a maior parte dessa juventude faz. O que nós temos que fazer é que, efetivamente, haja... temos espaço, sim, temos que reconhecer, mas haja um espaço, posso assim dizer, um espaço maior, para que, efetivamente, tenhamos maior número de jovens a participarem no processo de desenvolvimento deste país. Nós temos muitos problemas, quando se fala da juventude, olha essa questão de habitação, quando fala da juventude, olha a questão de emprego, quando fala da juventude, olha-se muitos aspectos que unem na luta para o seu empoderamento. O que nós temos que fazer é, eu posso dizer, o que tem que se fazer é efetivamente que se ouça os nossos gritos. A juventude grita pela habitação. Se nós procurarmos saber, dizer, o que você quer hoje em dia, a primeira coisa que diz é habitação. Então, significa o quê? Podemos ter uma estatística, quer dizer, de uma forma significante, a dizer que todos querem habitação. Então, por isso eu disse, falarmos aqui de problemas da juventude, podemos não terminar. Podemos ficar uma semana a discutirmos problemas da juventude, mas de forma específica, eu só queria mencionar por esses aspectos a que me referi. Talvez, durante a conversa, iremos ainda desenvolver mais sobre esses aspectos. Obrigado. Exato. Jorge Fazenda, qual é a opinião que tem em relação àquilo que o une? Qual é a causa que identifica a juventude atualmente, em particular a juventude moçambicana? Cumprimentar a todos. Eu, particularmente, hoje é um dia especial para mim, porque é o meu último 12 de agosto, como jovem. Completo 35 anos este ano, ou completei 35 anos em junho. Então, no próximo ano, a esta data, já não serei mais jovem, terei 36 anos. Então, tem um simbolismo especial para mim este debate de hoje. Agradecer o convite para o debate, felicitar a todos os jovens, desde os presentes, aqueles que estão em casa e pelo mundo afora.
Infelizmente, a pandemia da Covid-19 veio alterar a nossa forma de estar. Até podia dizer felizmente, porque estamos a aprender a conviver de forma diferente com o famoso distanciamento social e as medidas de prevenção. Em relação à questão que é me colocada, queria sempre dizer que sempre serão jovens aqueles que serão chamados para assegurar uma transformação ou revolução num determinado país ou numa determinada povoação. Assim foi quando a luta de libertação nacional, não só na luta de libertação nacional, é importante percebermos que esta luta iniciou muito antes, quando contamos a história dos Mataca, dos Muinamutapas, etc., da resistência contra a dominação colonial. Entretanto, eram jovens também que estavam a liderar este processo. Libertar da terra os homens, como dizia o presidente Samora, ficou a questão da libertação econômica, para assegurar que cada um de nós, enquanto que moçambicanos, tenhamos em nossas próprias mãos o destino para o desenvolvimento do nosso país e assegurar que possamos gerir de forma sustentável aquilo que são os nossos recursos, sem necessariamente ter intervenção de terceiros para definir aquilo que são as nossas prioridades e assegurar uma redistribuição correta e equitativa dos recursos por forma a garantir a estabilidade social ao nível nacional. E eu elencaria a primeira causa de luta, ou que nos une no dia de hoje, os jovens, a questão da independência econômica, que é algo que eu julgo que é uma luta que vamos continuar a ter, principalmente com algumas coisas que virão atrapalhar o processo de conquista dessa independência econômica. E aqui a independência econômica não significa necessariamente só ter acesso aos recursos, significa também, para além de ter acesso aos recursos, poder decidir o destino desses recursos. Porque a pessoa pode ter o dinheiro na sua conta, enquanto é menor, quem dirige a gestão não tem capacidade de ir lá sozinho com o cheque e levantar o dinheiro. Tem que ter autorização do pai, mesmo que a conta esteja em seu nome. Então, ali a pessoa não pode dizer que tem independência econômica por mais que tenha $1 milhão na conta. O que vai acontecer? Ele, quando quiser usar um dinheiro, tem que justificar para o seu tutor ou o seu pai por que quer usar aquele dinheiro. E é algo mais ou menos idêntico a este, que eu acho que nós, enquanto país, alcançaríamos a independência econômica, não só tendo os recursos, mas também definindo aquilo que são as nossas prioridades e saber exatamente como é que nós vamos aplicar esses recursos. O segundo ponto, eu acho que é o desenvolvimento, pese embora os conceitos podem confundir-se, eu sou mero jurista, não sou economista. Em relação ao desenvolvimento nacional, eu olharia aqui para a questão que cada um de nós que está dentro dessa sala e que está lá em casa enquanto que jovem, ouviu dos seus pais, enquanto pequeno, meu filho vai à escola para amanhã ser alguém. Quando dizia-se que meu filho vai à escola para amanhã ser alguém, era para assegurar, como dizia o diretor Novunga, que cada um de nós melhorasse aquilo que é as suas próprias condições em volta da própria pessoa e também daqueles que são os seus intervenientes, os seus familiares. Para que isso ocorra, é necessário, naturalmente, que as pessoas se formem, em primeiro lugar. E a formação aqui, mesmo que não seja aquela de ir a uma escola para aprender a ler e a escrever, mas também a aprender um determinado ofício, aqui falo das pessoas que trabalham com artesanato, as pessoas que trabalham com pesca e outras matérias, a pessoa deve aprender a praticar essa atividade que lhe possa assegurar uma determinada renda. E também assegurar a questão da saúde. Para isso nós devemos ter saúde, por isso é que a Política Nacional da Juventude estabelece que um dos grandes pilares ou um dos grandes objetivos da política é assegurar que a juventude tenha uma vida saudável e longa. Isso significa afastar-se dos malefícios do consumo excessivo de álcool, do consumo da droga. São esses alguns malefícios que atrapalham o processo de desenvolvimento. Mas para que nós cheguemos lá, há um elemento importante que é preciso termos em manga, que é a questão da reconciliação nacional. A reconciliação nacional não significa simplesmente dizer que o partido A, B e C podem sentar à mesma mesa e conviver, mas significa que eu, enquanto que moçambicano, olhar ao Manuel ou ao Antônio, que seja do partido A ou B, de maneira normal, e assumir que ele não só
é do partido A, mas antes de tudo é um moçambicano. E por via disso, sem ele, eu não irei conseguir garantir que o desenvolvimento ocorra. Aqui já a minha veia de docente, nós ensinamos a introdução ao direito que o homem é um ser social. E por via disso, os economistas emprestaram-nos o termo que os recursos são escassos, as necessidades são ilimitadas. O homem por si só não teria capacidade de prover tudo aquilo que ele precisa. Até porque, como disse, os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas. Para que eu, enquanto moçambicano, consiga alcançar o desenvolvimento nacional por via da educação, assegurando uma boa saúde, e eu preciso, e também conquistar a minha independência econômica, devo reconciliar-me comigo mesmo e com o próximo para garantir que eu olhe essa pessoa de forma normal. Para além da questão da reconciliação nacional, a outra questão que eu julgo relevante é a questão da paz. Olha, nós, como disse, estávamos a evoluir para uma situação de crescimento econômico, para uma questão de desenvolvimento. Entretanto, apareceram no meio alguns conflitos. O primeiro foi o conflito, a chamada tensão político-militar, que evoluiu para os conflitos, e agora temos um conflito na Zona Norte. Os recursos que estão a ser investidos ou gastos, não diria investidos, estão a ser gastos ou despendidos nesses dois conflitos, se alguém tiver o cuidado de perceber quanto que isso, em termos de número, o que isso representa, vamos perceber que esse dinheiro seria suficiente para que em Salala ninguém mais sentasse no chão, para que em Magude todas as pessoas tivessem acesso a um hospital. Então, se nós não nos reconciliarmos enquanto moçambicanos, o que vai acontecer é que o pouco que nós temos enquanto que recursos, vamos usar todo para resolver o problema da paz. Então, para mim, a questão da paz, a questão da corrupção, que é uma questão nociva e alguém chamava de cancro, porque o corrupto não tem mãos a medir. Ele até prejudica a si próprio, de maneira indireta, sim, às vezes de maneira direta, porque ele não tem noção que está a prejudicar a ele próprio. Se um servidor público ou um servidor privado recebe dinheiro para favorecer A ou B, em detrimento da decisão normal que devia tomar, violando naturalmente os direitos do cidadão ou dos jovens, qualquer que seja, esta pessoa está a dizer que eu próprio não preciso do hospital que eu deveria ter para poder assegurar a minha saúde quando amanhã ficar doente, por mais que eu tenha o dinheiro resultante da corrupção. Este dinheiro, imaginem, eu devia pagar imposto sem meticagem. O funcionário da autoridade tributária negocia comigo para que eu não pague esse imposto e pague só 10. O que vai acontecer é que o Estado fica sem hospital e, consequentemente, o dinheiro que eu tenha ganho daí posso usar em farras ou em outras coisas. Se eu tenho um acidente, tenho que ir a um hospital. Por isso é que eu dizia que o corrupto, ele prejudica-se a si próprio, só que não tem a noção que está-se a prejudicar a si próprio. Porque nós, quando falamos de corrupção, podemos mais adiante, quando estivermos a desenvolver o tema, olhamos sempre para as figuras políticas que estão lá em cima da corrupção, mas cada um de nós desenvolve um pequeno tipo de corrupção no seu local de trabalho, na sua residência ou em qualquer outro lugar. Então, é importante que as pessoas abandonem esta prática para assegurar que aquilo que é a nossa visão comum enquanto que jovem, que é a independência econômica, seja materializada. Obrigado. Pela opinião. Vamos mesmo dar seguimento ao nosso debate e vamos entrar agora no tema. Vamos dividir de forma em blocos temáticos. Primeiro vamos falar do desenvolvimento econômico e logo a seguir vamos falar da democracia. E para começar, o Mazanga falava da existência em grandes quantidades de recursos naturais no nosso país. Moçambique é abençoado, mas também existe aqui um mau uso ou um mau aproveitamento destes mesmos recursos. Nós queremos saber de forma concreta, mesmo para Mazanga, de que forma é que as estratégias usadas pelo governo podem promover o desenvolvimento econômico na vida dos moçambicanos, quando estamos a falar de desenvolvimento não no sentido dos números que são apresentados pelo governo, mas na mudança de vida do cidadão que vive em Laulane, do cidadão que vive em Salala, da pessoa que vive no Xingue, na Zambésia, da pessoa que vive em Quamba, em Niassa. De que forma é que essas estratégias tiram aquele cidadão comum que geralmente não conseguimos ter acesso a estes da pobreza? Bom, aqui nós temos
alguns aspectos, se calhar, a ter em consideração. Perguntava quais são as estratégias que estão a ser adotadas pelo governo para nos tirar desta situação e nos trazer o desenvolvimento econômico. Eu posso dizer que as desconheço. E também não seria problema se eu não os conhecesse desde o momento que este desenvolvimento chegasse, de facto, ao prato do cidadão. Porque o que acontece normalmente é a confusão dos conceitos. Teve aqui o Job a fazer essa distinção do domínio dos conceitos para os economistas, para os outros. Nós estamos a emprestar esses conceitos. Existe aqui a questão do crescimento econômico e existe o desenvolvimento econômico. São dois conceitos que podem ser manipulados para o mesmo objetivo, mas, na essência, não captam a mesma linha. Porque o crescimento econômico pode ser medido através das grandezas macroeconômicas, não é? A Vale pode exportar grandes quantidades de carvão e aquilo vai ficar registrado na balança de pagamentos e por aí. E quando já formos a calcular o crescimento econômico, vai surgir como sendo um alto crescimento econômico. Mas, se nós formos a ver as externalidades positivas daquela exportação, daquele carvão ou do outro recurso natural, não caíram em Moçambique, não ficaram de uma forma considerável dentro do nosso país. E esses recursos que deveriam ficar dentro de Moçambique são esses que nos trariam este outro grande e desejado conceito, que é o do desenvolvimento econômico. E uma das formas que nós podemos aqui ter, para poder entrar nisto, é inubitavelmente a formação. E esta formação passa por uma questão também da educação formal e de tantas outras formas de educar a nossa sociedade. E pegando nessa parte da educação formal, seria importante que o nosso Estado, que o nosso governo pudesse sentar e tivéssemos um Pacto Nacional de Desenvolvimento, okay? Um Pacto de Desenvolvimento Nacional, onde nós faríamos ou desenharíamos políticas de longo termo, porque o que temos assistido agora são políticas fragmentadas relativamente a cada ciclo governativo ou, se calhar, a cada ciclo de liderança, no sentido que se um ministro hoje está lá, tem uma certa política e quando chega outro não há continuidade. A memória institucional é truncada. Então, é importante que tenhamos uma política nacional, uma agenda nacional de desenvolvimento, no qual poderemos alinhar todos aqueles que são as grandezas, todos aqueles que são os nossos objetivos a alcançar a longo prazo. Não podem ser questões de médio prazo, tem que ser a longo prazo. E dentro destas nossas estratégias de alcance a longo prazo, poderíamos ajustar aquilo que é o nosso currículo a essas grandezas que nós vamos desenhar. Dou-lhe um exemplo, mas que não se circunscreve só aí, que é o da exploração dos próprios recursos naturais. Falávamos da Vale, podemos falar também da Total. Dentro desses empreendimentos enormes, quando nós formos a ver a mão de obra que está lá a laborar, vamos encontrar um número reduzido de moçambicanos. E se nós, em algum momento, nos distrairmos e encontrar, de facto, a maioria de mão de obra moçambicana lá, havemos de ver que estão em posições marginais, secundárias, para fazer os trabalhos, para segurar apenas a migalha que cai da mesa. Então, isto faz com que, dentro desta tal balança de pagamento no crescimento econômico, aquele valor que é produzido dentro desses grandes empreendimentos nem fica para os moçambicanos, nem em forma de salário, nem em forma de serviços, porque os salários são todos eles expatriados, todos eles vão ou retornam para o seu lugar de origem, e os moçambicanos ficam numa situação de total penúria. Então, são estes aspectos que nós temos que ver. É o ajustamento da nossa política educacional, do nosso currículo, para que possa alinhar junto com aquilo que são as nossas prioridades de governação. É importante que tenhamos, posso também trazer mais um exemplo na questão da agricultura, que é algo
constitucional. A nossa Constituição, temos aqui o professor de Direito, se calhar começa desde 90, que nós temos a agricultura como sendo a base de desenvolvimento, mas nós vamos pegar e olhar para o nosso desenvolvimento ou aquelas poucas coisas que caem como migalhas para os moçambicanos, poucas elas vêm ou são produtos do trabalho na agricultura. Sendo assim, essas estratégias de desenvolvimento que estão a ser adotados pelos sucessivos governos são todos eles inconstitucionais, vão todos eles contra aquilo que é a nossa lei-mãe, porque não promovem, primeiro, não promovem o desenvolvimento, segundo, nem respeitam o que a Constituição diz, que nos assegura que a agricultura deveria ser, desta maneira, a base de desenvolvimento. E se nós vamos ver a própria formação dos moçambicanos jovens, que são a sua maioria, dentro do prisma da agricultura, é de uma forma bastante insípida. Não reflete aquilo que são os desafios que a agricultura apresenta, não reflete aquilo que são as necessidades dos moçambicanos. Se nós vamos ver, temos a faculdade de agronomia, vamos pegar a UEM, que é nossa estatal, não é? Temos a faculdade de agronomia, está a vegetar na cidade de Maputo. O que é que está a fazer a faculdade de agronomia na cidade de Maputo? Porque, pelo que eu saiba, a cidade de Maputo, em termos das áreas verdes, se calhar circunscreve-se, obviamente, em Fulane, que já também é do outro lado da província de Maputo. Portanto, é importante que nós identifiquemos, temos uma memória institucional, isso que nós dizíamos, que toda hora estamos a truncar. Poderíamos regressar com as nossas políticas para Gaza. Gaza já foi, em algum momento, o celeiro de Moçambique. Nós temos Manica, que é uma província bastante fértil. Temos Zambésia. Portanto, o nosso país está totalmente preenchido e prenhe de todas as condições necessárias para o desenvolvimento e, obviamente, a desenvolver o país e os jovens, mas estamos a ver que existem políticas totalmente falhadas, políticas totalmente desenquadradas e políticas que não encontram aquilo que é o seu embalo na juventude. O meu colega do painel falava da questão da corrupção, que existe uma grande preocupação com a grande corrupção, com a corrupção dos grandes. De facto, é esta corrupção que deve nos preocupar, porque é esta corrupção que destrói o tecido social. Não estamos a querer menosprezar a pequena corrupção, tem os seus malefícios, mas em termos daquilo que é a estruturação de um Estado, a grande corrupção é que parte a espinha dorsal. E nós vamos ver isto, os próprios corruptos, quando encontram dentro daquilo que é a sua sinagoga da maledicência, da sua sinagoga dos efeitos nefastos para o nosso país, sentam, congregam e lançam esses recursos que roubam para fora do país. Significa isto que nós temos, os próprios corruptos estão a desenvolver os outros países. Aquelas externalidades positivas que até poderíamos ter da corrupção, não as temos. Para si, queremos ouvir também a opinião de Taula. Em que medidas as estratégias usadas pelo governo promovem o desenvolvimento econômico na vida dos moçambicanos, concretamente na vida dos jovens? Obrigado. Está ligado? Obrigado. Há um aspecto aqui muito importante que nós temos que ter em conta quando falamos dos recursos naturais. Os recursos naturais que nós temos, que foram recentemente descobertos, não têm ganhos imediatos para o país. Estamos a falar dos recursos minerais. Parece que nós, quando olhamos, temos gás em Cabo Delgado, estão a ser descobertos outros recursos minerais, pensamos que o ganho é imediato. Há um processo que nós temos que acompanhar, se efetivamente nós teremos esses ganhos ou não, ou o que está a acontecer. Há um contributo. Quando nós falamos da questão de mão de obra, que era de se esperar na questão de descoberta dos recursos minerais, infelizmente nós temos que assumir. Quando foram descobertos os recursos minerais, nós, como jovens moçambicanos, ainda não estávamos preparados para estarmos no lugar estratégico da exploração daqueles recursos minerais. Por causa de que é a componente de formação. Mas o que temos acompanhado, eu pessoalmente tenho acompanhado isso, é a questão de envio de jovens moçambicanos que estão na diáspora a estudar,
sobre essa matéria ligada à área dos recursos minerais. Significa o quê? Futuramente teremos, sim, jovens no lugar estratégico para que haja esse processo, haja aproveitamento dos recursos que nós temos. E dessa maneira vai contribuir para o desenvolvimento do país. Agora, há outro empecilho que eu quero mencionar aqui, relacionado com a exploração desse recurso, é que a fiscalização muitas das vezes é fraca, temos que reconhecer. Porque a forma de controlar o contributo desses recursos minerais seria de controlar como é que saem. Há países, por exemplo, que estão mais desenvolvidos que o nosso, em que quando há descoberta de recursos minerais, diz, ok, já temos os recursos minerais, agora vamos formar os nossos para vir a explorar. Mas nós não podemos se assemelhar muitas das vezes com esses países, porque nós queremos, nesse momento, é o que beneficia o desenvolvimento do nosso país, de forma particular para a juventude. Temos aqui a questão de agricultura. Parece que quando nós falamos de recursos, pensamos só nos recursos minerais. Temos recursos florestais, temos a questão da própria terra, que é um recurso muito rico. Aliás, a experiência mostra que os países que viviam de recursos minerais hoje estão numa situação caótica, porque não tinham outra opção. Mas nós temos a opção que é a questão da agricultura. Se nós nos concentrarmos na agricultura, aliás, o próprio documento mais diz que a agricultura é a base de desenvolvimento desse país. Estamos a dizer que numa porção de terra, em que para você ter, posso dizer, ter um rendimento, se fosse para explorar recursos, mas se você usar a terra para fazer agricultura, para praticar agricultura, terá mais tempo a explorar aquele espaço. Então, há investimentos que nós estamos a acompanhar. O que tem que se fazer é que os investimentos que estão a vir agora, principalmente na área da agricultura, que sejam direcionados para os jovens. Aí vem outra questão. Já temos que ter cursos profissionalizantes que estão direcionados para uma determinada área. O que nós temos acompanhado é que há um determinado curso, por exemplo, você não sabe que direção está a ir. Vamos supor, por os que entendem de TICs, aqui tecnologia de informação. Você diz que está a fazer informática, mas informática na área de quê? Que tal informática na área de programação? Quando você quer programador, já sabe onde vai encontrar. Está a fazer agronomia, vai atuar na área de quê? Horticultura. Vai atuar na área de raízes de tubérculo. Então, nós temos que começar a especificar para que, efetivamente, tenhamos como solucionar ou pegarmos aquilo que nós queremos que vai servir do nosso desenvolvimento. Para si, mas porque Moçambique não é Maputo, vamos fazer uma viagem ao norte do país para ouvir também o que os jovens daquela parte de Moçambique têm a dizer, principalmente porque estão mesmo, os jovens, neste caso de Cabo Delgado, estão a sofrer por causa dos conflitos. Vamos para a Zona Norte e vamos ouvir o que os jovens de lá têm a dizer a respeito desta data e do papel da juventude. Saudações, eu sou Arlindo Chissala e vos falo a partir da província de Nampula, concretamente em Nacala Porto. Hoje quero vos falar um pouco a respeito dos desafios dos jovens na minha província. E acredito que uma parte dos jovens já trabalha, portanto já tem algum ofício, e uma boa parte não tem algum ofício para sobreviver. Daí que estes é que me inquietam, porque são aqueles que se dedicam dia e noite a fazer a pesca. Sabemos que 1/3 dos distritos da província de Nampula são banhados pelo Oceano Índico. Estou a falar de Moma, Angoche, Mojinquau, Mossoril, Nacala Porto, Nacala Velha. São estes os principais. E também outros preferem fazer comércio, procurando comprar alguns produtos agrícolas ou outros tipos de produtos para pô-los nas bancas e fazer a vida normal. E tantos outros jovens também abraçam a agricultura. E aqueles que não conseguem fazer nem uma nem outra coisa, é evidente, abraçam a marginalidade, se não mesmo a ladruagem. Estes são grandes desafios e que alguém que seja de direito possa exatamente velar por estas causas, empoderar ou corrigir. É por aí. E falo-vos neste agosto, um mês em que os casos de Covid-19 na minha província e no país estão a aumentar. Portanto, Nampula é uma província onde os casos desta pandemia ascendem dia após dia. E daí que há também ao redor de nós muitas empresas a fecharem
e cada uma dessas empresas avança com os seus fortes motivos. São desafios para serem vistos de forma singular e coletiva, mas é que os jovens é que estão muito mais enquadrados na tentativa de mudar este cenário. Todos querem ver o cenário a mudar para o melhor, mas os desafios não são para pouco, muito menos a curto prazo. Muito obrigado. Olá, eu sou a Sara, sou da província de Nampula, concretamente no distrito de Nacala Porto. Vou falar um pouco das dificuldades que nós jovens enfrentamos neste distrito. A primeira dificuldade é a falta de emprego. Nós sofremos muito com a falta de emprego, tem muitos jovens que não têm emprego e não têm opções de aderir ao emprego, porque muitas das vezes nos pedem para apresentar um certificado do ensino superior e nós não temos certificados do ensino superior. E além disso, nós temos poucas universidades e nessas universidades tem poucos cursos. Então, isso dificulta muito a nossa procura de emprego e dificulta muito a nossa aprendizagem profissional. Então, eu gostaria que tivessem mais universidades para que os jovens que já terminaram a 12ª classe possam aderir e tivessem também vários cursos, porque as universidades que cá têm não têm vários cursos, tem poucos cursos e esses cursos muitas das vezes não são as melhores opções para os jovens, né? Então, eu acredito que a falta de cursos também se deve ao número de universidades que tem, né? Se deve a isso. Então, eu gostaria que tivessem mais universidades. É muito importante ter universidade para que nós jovens possamos nos formar e termos um futuro melhor. É só isso. Feliz Dia dos Jovens. Muita força a todos os jovens que possam conseguir alcançar os seus objetivos, sonhos. São algumas opiniões de alguns jovens de Moçambique. Vamos também dar a palavra à nossa plateia. Portanto, gostava aqui que passássemos o microfone para a nossa plateia também opinar em relação aos desafios que foram aqui apresentados, em relação aos desafios da juventude atualmente. Vamos pedir aqui o microfone para a plateia e vamos escolher aqui algumas sensibilidades. A produção diz que está ainda mesmo a coordenar este assunto. Enquanto sim, vamos pedir o microfone, sim, para a plateia. Podemos começar exatamente por um membro da plateia, Dário Kamal. Queria deixar ficar aqui a sua opinião em relação a estes desafios que foram aqui apresentados, em relação aos desafios da juventude atualmente em Moçambique. Pode passar para aqui, para frente? Distanciamento social. Pode parar aí. Pois. Está tudo bem? Ok, está tudo bem, sim. Ok, obrigado.
Ok, eu é que me enganei afinal. Sim, 65% dizia da terra, do nosso continente é arável. Agora vou-vos dar mais um dado. Somos 1,3 bilhões em África, com 30 milhões e meio de quilómetros quadrados. A China é 1,4 bilhões, são mais do que nós. E quase 30 vezes menor do que nós em tamanho. Portanto, depois dizem que temos uma superpopulação. Na verdade, não é verdade. Nós não temos. A África, os recursos e as pessoas estão mal distribuídas, mal situadas. E é essa equidade que temos que falar. E eu queria chegar aqui neste ponto. Estamos em 2020, não podemos em nenhum momento assumir ou usar a pandemia como escusa para nós não fazermos aquilo que nós já devíamos ter feito antes. Porque o continente, antes da pandemia, também ainda não era desenvolvido. Então não vamos usar a desculpa, nós jovens temos que assumir essa responsabilidade de não usar a desculpa da pandemia para não alcançar a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por que eu acho que é importante nós falarmos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável? Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis enquadram-se naquilo que são as nossas lutas quanto pessoas. Educação, erradicação de pobreza, ambiente, direitos humanos, democracia, boa governação, água, distribuição de recursos de forma equitativa. Portanto, nós estamos há 10 anos de alcançar isso. E com tristeza digo, não estou a ver um movimento mais forte da juventude, não estou a ver também da parte do nosso governo um movimento de maior audácia naquilo que deve ser o alcance dessa Agenda 2030. E, fazendo disse bem, nós temos de fazer agora. Se nós não fizermos, nós vamos estar sempre, nunca vamos alcançar a tal independência económica, porque não há de ser possível alcançar a independência económica, primeiro, sem a base de tudo, que é a educação. Podemos falar de quadros que têm que ser preparados aqui e acolá. Educação é a base. Educação começa em casa. Educação não é aquela formal só. Há um longo caminho que temos que percorrer, mas a mensagem que eu quero deixar no dia 12 é de esperança. É de esperança porque aqui também não se disse, mas digo-vos eu, pela minha experiência, a maior riqueza que o nosso país tem não é o oil and gas, não é a terra, é o capital humano. E eu digo, nós aqui em Moçambique somos 65% dessa riqueza. É o capital humano e é a juventude. Obrigado. Alguém mais da plateia queira comentar ou mesmo deixar uma pergunta para os painelistas? Vamos passar exato, mais alguém da plateia para deixar ficar uma questão, um comentário em relação àquilo que estamos hoje a discutir, desenvolvimento económico e também democracia a propósito ao Dia Internacional da Juventude. Boa tarde a todos. Gostava de saudar a juventude neste dia especial. Concernente ao tema do dia, que é o papel da juventude, eu gostava de chamar a atenção de todos. Falou-se aqui da corrupção, falou-se de outros aspectos, e foi num lado mais crítico de puxar a brasa para os mais velhos. Eu penso que nós, como juventude, temos que começar a tomar responsabilidade do nosso próprio país. Não podemos estar sempre a puxar a brasa para os outros, a imputar a responsabilidade aos outros. Se dissemos que Moçambique tem maior parte da sua população jovem, significa que estes jovens serão os futuros administradores deste país. E outra coisa que eu queria chamar a atenção cá é a educação. A educação não depende só do Estado. Se estamos a dizer que a maior corrupção é que mais estraga, e que essa juventude que estamos a formar, os nossos irmãos que estão em casa e vê, nós já tomamos pequenas atitudes de corrupção. E depois, daqui a mais alguns anos, eles é que serão a juventude, eles depois é que serão os governantes deste país. Que mensagem nós estamos a passar para eles? É preciso começarmos a ver o nosso país de uma maneira um pouco mais sistemática. Eu penso que, atualmente, como juventude, estamos a ter uma abordagem muito egoísta. Estamos a pensar habitação, estamos a pensar emprego. Porque são as preocupações imediatas
Nós queremos o imediato, mas não pensamos na sustentabilidade, no Moçambique que vamos deixar para os outros. Eu queria chamar a atenção de todos, a juventude em geral, para que comecemos até a alargar o nosso horizonte. Muito obrigada. Muito obrigada. Se não existe mais uma outra intervenção, falou-se aqui de educação enquanto fator preponderante para que se alcance esse desenvolvimento econômico e também se promova a democracia, que vamos entrar para discutir sobre isso mesmo logo a seguir. Mas queria entender aqui, a começar mesmo pela Berta, que tipo de educação é necessária para que os jovens possam estar no centro de atuação enquanto agentes de mudança de hoje e promotores de desenvolvimento econômico em particular. Muito bem, obrigada. Vejo que estamos a ter reflexões aqui muito interessantes e gostaria mesmo de refletir um pouco também sobre o que os meus colegas trouxeram e também aliado a esta componente da educação. É certo que, como disse muito bem o Dário, a educação começa a partir de casa, ou começa em casa, e ela tem uma continuidade em todos os outros espaços de pertença que estão no espaço público e também privado. Atualmente, o regime de educação que nós temos, eu vou aliar também aos vídeos que foram aqui passados, em que a companheira dizia é preciso que haja mais universidades, é preciso que haja uma vasta gama de cursos. Penso que é pertinente, mas há uma questão que a juventude, para mim, precisa refletir melhor, não é? Por que eu, né, estudo ou quero passar de classe em classe, não é? E eu penso que desde que eu nasci foi vendida esta ideia de, ok, vá à escola para seres uma pessoa melhor no futuro, mas não se fala muito das habilidades e também acho que o nosso sistema nacional de educação também carece, né, destas ferramentas para atribuir habilidades, competências à juventude e não só, para conseguir estar no centro deste desenvolvimento. O que eu percebo é que é uma educação baseada em progressão, não é? Classe em classe, mas neste processo de progressão, nós não estamos a construir líderes, nós estamos a construir juventude consciente, mas simplesmente, ou porque agora eu estava na 8ª classe, então o próximo ano está na 9ª, simplesmente estou aí. E outra coisa, aliada ao que disseram, a questão da corrupção, a questão de a maior parte, ou os maiores responsáveis da corrupção, serem, de alguma forma, pessoas, eu prefiro dizer assim, pessoas que têm posses, e esta componente da impunidade, nós olhamos muito para aquele cidadão pacato. Não estou a dizer que não pode ser punível. É punível, sim, porque é corrupção. Mas dos casos que aparecem muito em televisão, e nós também temos acompanhado a partir das redes sociais, são situações que são daquele cidadão que, se nós formos ao fundo, ele talvez carecia ou tinha uma necessidade imediata que ele teve que incorrer por esta via. É crime, sim, deve ser punido, mas a situação em que a impunidade, a corrupção para pessoas, né, pessoas que cometem corrupção e que não são feitas nada. E isso, de alguma forma, transforma-nos numa sociedade com esta cultura de corrupção. Uma sociedade que legitima estas situações e, acima de tudo, faz essa divisão de classes. Porque aquele jovem que está em Montepuez, por exemplo, que precisa destes recursos, atualmente tenho visto nas televisões essa componente do garimpo ilegal. A maior preocupação, pelo que eu tenho percebido, é as pessoas estão ali, estão a gastar os recursos porque não conhecem o valor das pedras, porque não vão conseguir fazer as negociatas dos recursos, mas não estamos a olhar as razões que estão por detrás daquelas pessoas estarem a arriscar-se naquele espaço. Porque eu penso que é uma questão de falha. Vou aliar o que o Mazanga disse. Há uma falha, há um falhanço no que tange às políticas públicas, né? Não são acessíveis à juventude, não são abrangentes à juventude. E isso faz com que a juventude, por si só, olhe simplesmente
o que dizia a companheira, no agora, porque não há esta perspectiva, ou não há, a partir da educação, esta ideia de tornar a juventude visionária. Então, olhando para esta componente da educação, que educação poderia ser eficaz para a juventude, eu penso que nós temos que entrar num processo de uma educação em que se prevê a construção de qualidade, se prevê a construção de competências, e existe um modelo muito eficaz que eu tenho usado muito, que é a educação popular, do Paulo Freire. Ele traz esta dimensão de reconhecimento das experiências, dos saberes, onde não existem saberes diferentes, mas há um cruzamento de saberes para a construção desta mudança, a construção desta ideologia e construção desta revolução. E eu percebo que o modelo que nós estamos a usar agora é um modelo em que existe alguém que detém do conhecimento, que inculca ou que faz esta transferência de conhecimento, mas não valorizamos o conhecimento local. Por exemplo, sobre a agricultura que estamos aqui a falar, que é a base do desenvolvimento, existem muitas técnicas a nível local, porque muitas sociedades praticam a agricultura de subsistência, que neste momento não está sendo valorizado. O que acontece? Continuamos a ter espaços não muito bem usados, e isso impacta negativamente no desenvolvimento nacional. Então, eu penso que a educação precisa reformular a forma com a qual trabalha e investe na juventude, e não só em todo o país, para a questão de garantir que a juventude esteja no centro desta mudança. Exato, muito obrigada, Berta. Voltamos para a plateia, mas agora vamos ouvir o que outros jovens têm a dizer em relação àquilo que são os desafios da juventude atualmente. E vamos agora olhar para a Zona Centro e voltamos daqui a pouco com, portanto, os nossos painelistas. Que no futuro tenhamos líderes responsáveis e com a capacidade de lidar com problemas mundiais, é necessário que nós investamos na juventude. Devemos investir bastante na juventude, uma vez que a juventude é pilar de qualquer nação. E para além disso, devemos sempre colocar a juventude em frente das ações globais. É por isso que neste ano comemoramos o Dia Internacional da Juventude sob o lema Engajamento da Juventude nas Ações Globais. Por isso, nada para nós sem nós, uma vez que somos jovens e somos o futuro do amanhã. Saudações a todos. Meu nome é Helder Kalia e sou da cidade de Maputo e sou residente também na cidade de Quelimane já há 5 anos, na província da Zambésia nesse caso, e que estou aqui neste vídeo para, de forma breve, falar daquilo que tem sido as dificuldades dos jovens dentro desta cidade e, quiçá, as mesmas dificuldades têm sido enfrentadas também por outros jovens ainda dentro da província. A primeira dificuldade é a questão mesmo da formação acadêmica, não é? Quer dizer, é sonho de muitos jovens realmente, por exemplo, estudar numa universidade, graduar e posteriormente conseguir um emprego. Mas o fato de termos poucas instituições públicas de formação faz com que muitos estudantes acabem por não levar adiante os sonhos que eles têm, não é? De modo a contribuir de certa forma tanto para o desenvolvimento da própria cidade, assim também como para o desenvolvimento do país. E esse mesmo desânimo, aliás, temos também a questão do desemprego, não é? Esse é um outro aspecto. O desemprego acaba fazendo com que muitos dos jovens acabem por não exatamente seguir a carreira, vamos lá dizer, estudantil, não é? A questão da formação em si, a formação acadêmica. Porque muitos jovens têm o seguinte pensamento: se vou me formar, vou gastar muito dinheiro e no final das contas não é de trabalhar, então para que investir? Não é? Então esse é que tem sido o pensamento que realmente tem circundado aqui as mentes de muita gente. Mas quero aqui realçar que na cidade de Quelimane existem pessoas com muito potencial, jovens com muito potencial, mas elas não têm alguém que possam incentivar, investindo ou apostando nelas para que elas possam continuar.
E assim, a pessoa, mesmo tendo o seu talento, mesmo tendo o seu potencial, acaba simplesmente assim por... A juventude de hoje precisa tornar-se líderes transformacionais capazes de resolver os problemas globais que apoquentam a sociedade no seu dia a dia. E para isto acontecer, esta juventude precisa de oportunidades na mesa de governação, de modo a saber enquadrar cada problema e sua respectiva solução. Olá, jovem. Eu sou Pedro Tawanda, da cidade de Chimoio, província de Manica. Atualmente, a juventude tem dificuldades em participar na tomada de decisões. Ou seja, o governo traça algumas medidas sem que consulte a juventude. Por isso, eu desafio a juventude para que seja forte, invista em autoemprego e em área do seu domínio, para que ultrapasse as barreiras que impedem o desenvolvimento da camada. Ouvimos aqui algumas vozes de jovens da região centro do país e aqui ficou algo claro, que é o papel da democracia. Queremos aqui saber, mesmo a começar por Job Fazenda, como é que a democracia moçambicana pode fazer uso do potencial transformador e inovador da juventude para o alcance do desenvolvimento econômico. Obrigado. A democracia, no seu conceito geral, é governo do povo, ou seja, o povo é que dirige, e a nossa Constituição da República, se a memória não me trai, deve ser o artigo 3, estabelece que o governo, vamos lá, Moçambique é um Estado democrático e, consequentemente, o povo é que está no centro das atenções, pese embora estabeleça também que o Moçambique é um Estado de direito democrático, etc. A questão da democracia é uma questão complexa porque é uma corrente de pensamento que hoje, com o andar dos tempos, ficamos a perceber que provavelmente não é o modelo ideal que o Ocidente vendeu-nos em tempos. Existiram guerras que foram feitas para implantar a democracia. Eu não percebo como é que nós vamos fazer uma guerra para implantar um sistema que depois ficou provado que não é bem assim como parece. Mas, olhando aquilo que nós estamos a usar, Moçambique é um Estado democrático, adotou isso, e temos estado a assistir alguns sinais desta questão, como a questão da inclusão de vários partidos políticos no processo de tomada de decisão. Nós temos um parlamento hoje com 3 partidos a decidirem aquilo, a representarem o povo e a decidirem os destinos do país, mas também temos uma centena de partidos políticos, pese embora muitos aparecem em tempo de campanha eleitoral, mas temos assistido à presença desses partidos políticos em alguns ciclos de opinião, onde eles também apresentam aquilo que é a sua opinião. E nós, jovens, este é um exercício democrático, temos aqui a oportunidade de discutir, debater os nossos assuntos num dia especial para nós. Se Moçambique não fosse um Estado democrático, acredito eu teríamos muita dificuldade de fazer esse debate. Mas, por conta disso, nós sentimos que existem espaços disponíveis para jovens apresentarem suas opiniões, suas ideias, materializando aquilo que a democracia permite. Entretanto, como a jovem que está na plateia, não sei qual é o nome, Marlene, exato, como a Marlene disse, é um bocado também de chamar a responsabilidade. Eu, inclusive, tinha tomado nota aqui nas minhas notas, a questão de comprometimento da parte dos jovens de foco. Porque, reparem, nós não vamos, ninguém vai fazer por nós. Isso é melhor esquecer. Assim como aconteceu no passado, um grupo de jovens entenderam, atravessaram o país já fora para a Tanzânia, começaram a lutar lá. Quando iniciaram a luta, não tinham certeza que iam vencer, porque tinham uma meia dúzia de armas a lutar contra um sistema colonial. E por isso que o lema era independência ou morte. Então, nós também, enquanto jovens moçambicanos, precisamos ter algum lema que nos permita
assegurar que tudo eu hei de fazer, enquanto jovem, para materializar aquele objetivo final, que é a independência econômica ou o desenvolvimento que o país precisa. E há alguns elementos que atrapalham nesta caminhada que perdemos muito tempo com eles. Como a questão que eu disse de estereotiparmos uns aos outros. Uma vez, na altura que eu fui presidente de estudantes da UEM, um vice-reitor disse assim para mim: Fazenda, eu percebo que vocês, enquanto estudantes, chegam aqui e dizem tudo está mal, não temos aquilo, não temos... Sabe, mas você não pode ser especialista em crítica. Não pode ser especialista em crítica. Diz-me lá, então, como é que eu vou resolver este teu problema? Na prática, hoje, eu na altura não concordava com ele, mas hoje, acho que é um bocado também amadurecer um bocadinho, já consigo perceber algumas porque que ele dizia aquilo. É que nós é que temos que tomar dianteira no processo de desenvolvimento do país. Se nós, como jovens, limitamos simplesmente a lamentar, vamos continuar a lamentar e os mais velhos vão continuar a fazer aquilo que eles julgarem que são necessários. Mas, se nós tomarmos uma atitude diferente, lembro-me que o Dário esteve aqui a dizer que não, nós temos que tomar olhando para aquilo que é o capital humano que a África tem, tomar uma posição que nos permita dizer que está bem. Em 2020, nós como jovens alcançamos este elemento importante. Vamos dar um exemplo prático. Imaginemos que peguemos todos os mais velhos que são corruptos, vamos meter todos eles na cadeia. Fiquemos nós. Vamos começar a nos meter na cadeia também. Porque alguém há de ir substituir aquela pessoa que fazia a coisa errada. Imaginemos que dissemos assim, o Mazanga estava a dizer que, e a Berta dizia também que não, as políticas estão todas elas falhadas, etc. Não é de todo verdade, por uma razão simples. Eu sou produto destas políticas de desenvolvimento que foram traçadas por esse governo até aqui. Não sou um produto falhado. Quem quiser experimentar, que vá comigo ao tribunal como advogado, vamos ver isso aí. Então, mesmo o Mazanga, era impensável que há 10 anos ou 20 anos atrás, um jovem da idade dele fosse parlamentar. Entretanto, por este espaço de abertura, fiquei muito triste que não tenha, mas vais voltar, está bem, Mazanga? Eu não sou. Eu acho que são esses pequenos sinais que nós temos que segurar com as duas mãos e termos uma agenda comum. Olha, os aspectos que nos dividem são tantos. Temos que, pelo menos, concordar naqueles que nos unem para que a nossa voz seja mais audível. Porque se nós continuarmos de costas voltadas, naturalmente que o princípio de dividir para reinar vai continuar. E nós, no final do dia, não teremos nada. Terá passado um ano, o que é que nós conquistamos este ano como jovens? O que é que nós conquistamos como jovens? Acho que existem algumas coisinhas. Alguns vão dizer, eu fiz um curso, aprendi a mexer no computador, aprendi a fazer não sei o quê. Então, se temos um objetivo comum, um foco por onde queremos entrar, isso vai facilitar bastante. E mesmo os debates, eu sei que há debate, jovens estão a discutir assuntos de agricultura. Tem uns jovens que estão a discutir a questão do associativismo temático. Porque uma das formas de materialização da democracia é por via do associativismo. Os tais movimentos que se juntaram para libertar o país começaram de pequenas associações. Então, diabolizar as nossas associações ou os nossos fóruns de opinião, como, por exemplo, o Conselho Nacional da Juventude ou outros fóruns que existem, não vai permitir que nós possamos agir de forma mais forte. Porque as pessoas sempre vão olhar, são um grupo de crianças que nem sequer sabem o que elas querem. Mas se todos nós sabemos efetivamente o que nós queremos como jovens, os velhos já têm vários problemas, deixem eles com os problemas deles. Vamos atacar aquilo que são os nossos problemas e nós dizemos, nós como jovens queremos este e aquele problema. A jovem de Nacala dizia que aqui em Nacala para ter emprego tem que ter nível superior. Por mais que eu não concorde com aquilo, provavelmente foi o que ela, com o certificado dela da 10ª classe, foi a uma fábrica ou não sei o que lá, disseram que não, aqui só estamos a recrutar a pessoa que tenha nível superior. Agora, eu explicar para ela, não, minha irmã, essa política que tem sobre educação não é apropriada, etc. Provavelmente a solução para ela não passa por aí, passa, por exemplo, por dizer a ela que, olha, em vez de ir à fábrica, podes arranjar um pequeno negócio
existe uma fonte de financiamento A e B que pode ajudar a desenvolver, ali talvez eu consiga responder mais àquilo que são os anseios dela. Como dizia o jovem de Manica aqui, temos que começar a olhar para a questão do autoemprego. Eu vou dar uma pequena experiência minha. Eu fui funcionário público no sistema público durante 10 anos. Mas 10 anos depois eu disse, não, agora eu também tenho que implementar o empreendedorismo. E resolvi abraçar a área do empreendedorismo. E hoje estou melhor do que estava há 10 anos, com um salário melhor que recebia supostamente. Então, significa que se eu não experimentasse, se eu continuasse naquele medo, continuaria a ser aquele funcionário frustrado que chega ao trabalho, o salário é pouco, depois não chega. Depois disso, empreendedorismo é filosofia, etc. Não é filosofia, é que eu agora, as minhas opiniões, o financiamento que o BNI está a disponibilizar, como é que chega à empresa jovem? Quantas empresas jovens existem que podem permitir ter acesso àquele financiamento? Porque temos que tirar essa capa de que ser jovem é ser mero voluntário, coitado, que pede patrocínio, que anda de empresa em empresa com uma carta a pedir patrocínio. Nós somos mais do que isso. Do que pensar em ser funcionários da multinacional, temos que pensar em ser sócios da multinacional. Como é que eu chego a sócio da multinacional? Pode parecer utópico. Os antigos, os nossos libertadores, Joaquim Chissano, quando foi primeiro-ministro, acho que no dia que lhe disseram para ele ser primeiro-ministro, ele deve ter chorado. Não tinha nem sequer ideia como é que ia fazer. Um amigo meu diz que os nossos dirigentes eram meros analfabetos, só guerrilheiros. Mas tomaram a dianteira em relação, foram errando a fazer. E o processo foi caminhando. Muito obrigado. Vamos agora a dar mais uma oportunidade para a plateia, a deixar aqui comentários ou perguntas aos nossos panelistas, daquilo que foi dito até então. Já temos aqui... Temos aqui alguém que vai deixar ficar a sua contribuição, pode passar? Exato. Sim. É o Gimésio. Boa tarde a todos. Feliz Dia da Juventude. Boa tarde a todos também que nos acompanham pelo Facebook e das diversas redes. E feliz Dia da Juventude também. Bom, ouvi muitas intervenções aqui, na qual me revejo, mas eu gostava de iniciar a minha intervenção dizendo que o fato de nós estarmos a crescer economicamente em 7%, 8%, não significa que automaticamente vamos mudar as nossas atitudes. Eu penso que há em algum momento, ou houve em algum momento, especulação em relação aos recursos naturais. Em algum momento nós esperávamos que imediatamente tivéssemos os resultados dos recursos naturais que estavam a ser descobertos. E isso criou-se muita especulação e por aí fora. E foi-se gerando, e há em algum momento frustração por parte de alguns, por parte da maioria, né, dos moçambicanos. Eu penso que nós, como jovens, temos potencialidades, temos a mesma capacidade que os outros jovens das outras gerações tiveram de abraçar a causa nacional, de abraçar portanto, o objetivo comum que tinham naquela altura. Eu falo sempre nas minhas intervenções ao longo desta semana da juventude que nós comemoramos neste ano o centenário de Eduardo Mondlane. É preciso nós refletirmos como é que efetivamente nós valorizamos os ideais de Eduardo Mondlane, não é? Jovens que naquela altura era impensável, como disse o antigo presidente da Associação de Estudantes da UEM,
que agora, pronto, ocupa o cargo que ocupa, é assessor muito importante. É um grupo de jovens que em algum momento estiveram no associativismo estudantil e que hoje estão a dar a sua contribuição ao mais alto nível. Eu penso que temos que ter esse espírito, cada um de nós, na sua área de atuação, penso que pode dar a sua contribuição. Cada um de nós pode contribuir com uma e outra coisa. Eu penso que isto é que é fundamental. Isto é fundamental no nosso dia a dia. É importante eu crer que eu, na minha universidade, no meu bairro, na minha comunidade, posso dar a minha contribuição. Isto é que é fundamental. É preciso também nós, os jovens, termos uma agenda. A outra geração tinha uma agenda que era atingir a independência nacional. Atingimos. Os outros jovens tinham a agenda da democracia. Hoje, estamos a ver aqui os frutos, estamos a falar aqui. E nós, desta geração, qual é a nossa agenda, né? Muito bem, é isso. Então, nós, nossa geração, temos que ter uma agenda. Exatamente. Dando seguimento mesmo ao programa, temos também contribuição dos nossos internautas que estão a acompanhar a partir do Facebook. Eles também têm algo por dizer, são também jovens que estão a acompanhar o nosso programa e querem deixar ficar seus comentários, seus pensamentos em forma de comentários e pergunta. Podemos acompanhar? Temos sim esta primeira mensagem de Isa Band, que diz o seguinte: se puderem deixar gravada aqui esta live, agradecíamos. Um debate muito interessante e de muito aprendizado. Temas estes que levam-nos a refletir sobre os desafios que enfrentam a camada jovem e podemos olhar para o futuro com um olhar crítico e procurarmos soluções. Temos esta outra mensagem que diz o seguinte: marcando presença, Manica, feliz Dia Internacional da Juventude. Esta mensagem de Ladinho Moisés. Temos outras mensagens na nossa página do Facebook. A Isaac Domingos diz o seguinte: é de veras importante num dia como hoje refletirmos em torno dos principais desafios que apoquentam a nossa camada social como jovens que somos. Na verdade, o desenvolvimento econômico e a participação dos jovens nos processos políticos com maior ênfase para a democracia multipartidária são apenas alguns desafios elucidativos que se encontram no cerne de debate sobre a juventude no seu todo. Estamos a dizer que a juventude enfrenta problemas colossais e que precisam, modestamente falando, de um novo ser-estar dos jovens enquanto agentes da mudança. Temos mais mensagens. Daqui a pouco voltamos com estas outras intervenções dos nossos internautas. Voltamos mesmo para o painel. Pois bem, Isaac, muito obrigado. Ali fala-nos de Xeringoma, na província de Sofala. Voltamos para ver também o pensamento dos jovens da região sul e logo voltamos ao painel. Olá a todos. Sou Irina Samuel, estudante, ativista. Alusivo ao Dia Internacional da Juventude, criada pela Organização das Nações Unidas em 1999, com o objetivo de estimular jovens a participarem em debates contemporâneos no que diz respeito ao meio ambiente e ao mercado de trabalho. Quero convosco poder compartilhar aquilo que é a minha opinião em torno do tema dedicado ao ano 2020, que é engajamento da juventude para a ação global. Gostaria eu que fossem criados mecanismos onde os jovens pudessem compartilhar as suas ideias, trocando experiências com outros jovens. Que fossem criados espaços seguros onde as nossas opiniões pudessem fluir. Que os jovens tivessem direito à auscultação através de entidades públicas que possam, de certo modo, garantir que nós tenhamos condições favoráveis para que possamos viver de forma digna. Um jovem que não tem emprego, um jovem que não trabalha, mas mesmo assim tem consigo o seu certificado. Então, desta forma, seria possível que cada jovem pudesse se expressar,
pudesse dizer exatamente quais são as suas necessidades, as suas opiniões, os seus direitos e os seus deveres. Agradecer desde já a todos os jovens que já têm participado de forma ativa, de forma direta ou indireta. Dizer que também seria de bom agrado que muitos jovens fizessem parte de várias atividades sociais, porque nós estamos mais preocupados em fazer parte de coisas que tenham benefício financeiro, esquecendo que as atividades sociais contribuem muito. Deixei ficar aqui aquilo que é a minha opinião em torno do engajamento dos jovens para a ação global. Muito obrigada. Olá, o meu nome é Eunice Manjati, jovem moçambicana formada em Direito. Hoje, sendo o Dia da Juventude, venho por meio desta parabenizar a todos os jovens moçambicanos pela passagem de mais uma data e pela nossa força e dedicação no que concerne à realização dos nossos sonhos. E rogar a quem é de direito para que unidos possamos ultrapassar todas as dificuldades que têm assolado os jovens moçambicanos, a começar pelo acesso à educação. Em Moçambique temos enfrentado muitas dificuldades no que diz respeito ao acesso à educação superior, bem como técnico profissional. Temos de igual modo enfrentado muitas dificuldades no que diz respeito ao acesso à saúde e segurança. De igual modo, temos enfrentado muitas dificuldades no acesso à habitação, mas principalmente no acesso ao emprego. Temos muitos jovens formados, no entanto, o acesso ao emprego é bastante escasso. E isso tem afetado de forma negativa naquilo que é o bem-estar dos jovens. Mais uma vez, rogamos a quem é de direito que vinde a nós e juntos faremos a camada juvenil moçambicana melhor. Exato, e assim foram as intervenções últimas de vários jovens. Passamos aqui intervenções da Zona Norte, Centro e Sul de Moçambique. Afinal de contas, queríamos englobar todos os jovens do nosso país nesta reflexão a propósito do Dia Internacional da Juventude. E mesmo para finalizarmos, gostava de pedir aqui últimas considerações por parte dos nossos painelistas em torno do nosso tema de hoje, juventude, desenvolvimento econômico e também democracia. Então, temos só poucos minutos, vou pedir as últimas intervenções por parte dos painelistas. Bom, em jeito de últimas considerações, importa referir que certamente, sendo jovens, temos que promover a liderança juvenil, estar dentro do processo de revolução e que somos jovens hoje e não do amanhã, que façamos dos nossos ideais questões concretas para o nosso desenvolvimento. Obrigada. Ivan Mazanga. Bom, desculpa, ainda havia muito por dizer, em poucos minutos vamos ser assim um bocado complicado. Mas, bom, eu gostaria, primeiro, de felicitar ao meu colega do painel, o Job Fazenda, que disse que ingressou no Estado há 10 anos, tinha por aí 25 anos, um privilegiado neste mundo dos jovens, porque a maioria dos jovens anda aí a vegetar por fora, portanto, o facto de associar o seu empreendedorismo, uma vez estado na parte formal do Estado a trabalhar, acaba reduzindo, de certa maneira, o mérito da coisa, mas sem poder nisso retirar na totalidade. A juventude que precisa, de facto, é de oportunidades e que essas oportunidades sejam iguais para todos. Falamos em algum momento aqui relativamente à habitação, mas nós vemos que as políticas de habitação, todas elas estão inquinadas de vício, de proximidade ideológica. Neste caso, nós podemos ver, por exemplo, a situação da distribuição de casas. Podemos pegar a situação das casas da Vila Olímpica e depois nós já vemos de seguramente ir pegar na situação da distribuição dos terrenos de Maracuene. Se nós
vamos ver as pessoas que estão envolvidas ou que se beneficiaram das casas da Vila Olímpica, as pessoas que estão-se a beneficiar dos terrenos de Maracanã, são as mesmas pessoas e com um condão comum de ter a mesma filiação partidária. Portanto, é importante que dentro deste processo de desenvolvimento, se queremos que de facto a juventude flua e tenha aquilo que é um real desenvolvimento nacional, é que assuma aquilo que são as posições de liderança e deixemos também de fazer uma maquiagem à juventude. Eu estou feliz com o meu colega, o Job, que está consciente de que depois dos 35 anos já não é mais jovem e que tem que ir lutar noutros ambientes. Agora somos bafejados que neste novo governo, neste novo ciclo governativo, é um ciclo de jovens, mas se nós vamos olhar, não sei se chega a 2 pessoas que têm uma idade igual ou inferior a 35 anos de idade. Portanto, nós jovens também não podemos permitir sermos usados como um escudo para que possamos aqui fazer uma certa barreira aos tais mais velhos, porque no fim do dia a nossa liderança de hoje vai se projetar no futuro e serão os nossos filhos que vão nos chamar à conta e vão nos chamar para que nós possamos explicar como é que os processos de desenvolvimento foram aqui trazidos. Dizíamos que as políticas nacionais não foram falhadas, porque estamos aqui alguns exemplos. Bom, isto nem precisamos elaborar muito, é só pegarmos o nosso próprio país, está no top 5 dos países menos desenvolvidos ou subdesenvolvidos do planeta. Se nós fôssemos uma equipe de futebol dentro de um campeonato, obviamente que seríamos os lanternas vermelhas e prontos a ser despromovidos para a outra liga muito mais inferior. Obrigado. Muito obrigado. Só para lembrar, tem menos de 1 minuto para fazer... já o tempo já nos foge, também fazendo... Obrigado. Eu vou resumir. Pronto, considerações finais. Como jovens, temos que ter muita atenção, não podemos nos envolver em atos que podem comprometer a nossa soberania. Lembremos, estamos a falar de desenvolvimento sustentável. Os nossos atos não podem comprometer o futuro nosso e o futuro de outrem. Todo mundo pode ser comprado, mas nós não podemos comprometer a soberania do Estado. A juventude é que pode estar na linha diferente para que isso não aconteça. Job Fazenda. Obrigado. Em jeito de considerações finais, queria reiterar o facto de achar que nós, os jovens, podíamos nos ocupar mais com a questão da independência econômica, também a questão do desenvolvimento nacional, partindo para uma reconciliação nacional, como disse, e depois assegurar algum foco na nossa educação, que ela seja virada não só para sermos meros empregados, mas também para sermos empreendedores, etc. E também nos dediquemos à questão da saúde, porque tudo isso que nós almejamos, se nós não tivermos saúde, não vamos conseguir manter estes ganhos que nós vamos alcançar. E a questão da paz é fundamental, daí que todos os jovens são convidados, antes de abraçar uma agenda, seja ela de conflito ou qualquer razão, em que se use a força para poder impor um determinado direito, deve, em primeiro lugar, perceber que o Moçambique é de todos nós e os nossos irmãos que estão em Nampula, Cabo Delgado, em outros cantos do país, que têm estado a ser, posso dizer, desviados ou raptados ou aliciados para engrossar a fila dos insurgentes, não é a forma mais apropriada para reivindicar qualquer coisa que seja. Por isso é que nós desencorajamos essas práticas. No que toca àquilo que são as políticas públicas nacionais, existe a Política Nacional da Juventude, existe a Política de Emprego, existe um plano de formação, de educação profissional e outros instrumentos de políticas públicas nacionais que, se nós nos dermos um bocadinho de tempo para ler esses instrumentos, muitas questões que nós reclamamos encontram alento nesses locais. E reiterar as minhas felicitações aos jovens pela passagem do Dia Internacional da Juventude e também felicitar ao Centro de Democracia e Desenvolvimento por este debate. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Como diria o professor Novunga, este é um tema de doutoramento,
teríamos que ficar aqui 4 anos para debater, discutir e falar em torno deste tema. Para terminar, queremos lembrar-vos que amanhã o CDD vai organizar outro debate, com o tema Rumo à Solidariedade Regional Ativa em prol dos direitos humanos com especificidade do Zimbábue. Vai acontecer a partir das 14 às 16 horas, também em direto no CDD Moçambique. Exato, convidar também a todas as mulheres a, portanto, ficarem atentas ao programa da sexta-feira, Política e Liderança no Feminino, mulheres e não só, todos aqui são convidados. Vamos falar sobre a proteção das mulheres em estado de vulnerabilidade, caso Matalani. E assim foi esta reflexão alusiva ao Dia Internacional da Juventude. Queremos agradecer ao nosso painel, queremos agradecer também à plateia, aos nossos convidados que estão aqui, estiveram aqui também conosco a refletir em torno deste tema. Muito obrigado, Magda, obrigado, painelistas, obrigado, plateia, obrigado, estimado internauta que nos ouve aí. Nós voltaremos nas próximas oportunidades. Viva a juventude moçambicana, juventude internacional. Sejam jovens em ação, só assim que poderemos ser agentes de mudança de hoje e líderes do amanhã. Muito obrigado. Feliz Dia Internacional da Juventude e uma forte salva de palmas para todos nós. People laid down their lives for the sake of freedom. Today, their reward and ours too lies in you to defend our democracy, not forgetting those who had to surrender their lives for yours to be spared today. As we take stock of our accomplishment and shortcomings, we should not, by a slightest of chance, lose sight of our once ambitious dream for education, total economic participation, democracy, and freedom for all. The struggle for democracy has never been a matter pursued by one race, class, religious community, or gender among South Africans. As future leaders of this country, your challenge is to foster a nation in which all people, irrespective of race, color, sex, religion, or creed, can assert a social cohesion fully. Mindful of your own challenge, you must continue to promote the principle of relentless freedom and democracy, as it is the foundation upon which issues of human rights are ingrained. I thank you.